Existe um texto da palavra do Senhor que foi um divisor de águas na minha vida, e isso foi para todas as áreas. Em todas as áreas, essa palavra fez sentido para mim. Eu tinha dificuldades em muitas coisas da minha vida. Eu não me acho uma pessoa inteligente. Eu tenho sabedoria porque eu busco, seja na palavra do Senhor ou no conhecimento que este mundo pode nos oferecer. Tem muita coisa boa que o mundo nos ensina, viu? Não pense você que só tem coisas ruins neste mundo. Há muito conhecimento que é válido para a nossa vida e até mesmo para a nossa vida espiritual, que o mundo pode nos ensinar. E por muitas vezes eu tive muita dificuldade de entender algumas coisas que para muitas pessoas era básica. Eu tinha dificuldade de entender sobre escatologia. Eu já tive muita dificuldade de entender sobre o milênio de Cristo. Eu já tive dificuldade de entender coisas sobre mecânica. Olha só, estou entrando em dois territórios aqui, um campo espiritual e um campo natural. E eu nunca tive facilidade nessas áreas. E aí, um certo dia, eu estava lendo uma palavra do Senhor e eu quero compartilhar ela com você aqui. Está lá no livro de Êxodo, no capítulo 31, e vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Porque essa palavra é poderosa e eu tenho certeza que o Senhor vai falar fortemente no teu coração. E o tema desse versículo é muito poderoso, diz exatamente dessa maneira: a escolha dos artesãos do tabernáculo. É muito forte porque quando Deus ele começa a escolher as pessoas que ele iria usar para construir o tabernáculo, para ornamentar o tabernáculo, você vai ver que eles eram chamados conforme a sua profissão. Mas nesse texto aqui você vai entender por que eu falei que o Senhor ele tem, através de seu Espírito, sabedoria para nós, de nos levar a ter um conhecimento que para nós era impossível. Nós somos conhecidos por aquilo mesmo que nós fazemos, por aquilo que nós conseguimos atuar. Então, se você é um advogado, é porque você sabe atuar nas leis, utilizar das leis, trabalhar com as leis. Se você é um dentista, é porque você tem a capacidade de trabalhar, com a região bucal, Você foi formado para aquilo. Então, você é chamado, é conhecido pela sua capacidade, pela sua inteligência, por aquilo que você tem como formação de atuar na sociedade. E quando você começa a ler esse capítulo, 31 de Êxodo, você vai ver que o título desse capítulo é A Escolha dos Artesãos. Então são pessoas que já tinham a habilidade de atuar no artesanato, na maneira de utilizar o ferro, o ouro, o bronze, de utilizar os tecidos. Mas nesse texto em específico, você vai ver que Deus ele chama uma pessoa que não tinha nenhuma habilidade para atuar nessa área. Mas por que Deus chamou essa pessoa? Porque havia um propósito. Deus queria nos ensinar, e eu creio que Ele vai nos ensinar no dia de hoje, que muitas das vezes, aquilo que para nós é impossível, aquilo que para você não tem essa capacidade, essa inteligência, o Senhor, através dessa palavra, quer mostrar para você que através dele, do seu espírito, tudo é possível. Ele pode te capacitar e você pode começar a fazer aquilo que para você era sonho, mas que você lutava e não conseguia alcançar. Porque até aqui você estava usando das tuas forças, da força do teu braço, do teu punho. Mas essa palavra ela nos ensina a buscar no Senhor, entendendo que é Ele que tem o poder e a autoridade de nos dar sabedoria, a formação, a inteligência, a capacitação para atuarmos em qualquer área. Presta atenção. Disse então o Senhor a Moisés: eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Gente, esse cara Bezalel, até esse exato momento, ele só era conhecido por ser o neto de Ur. Todo mundo, quando queria falar de Bezalel, falava, é o neto de Ur. Isso é muito comum até nos dias de hoje. Eu mesmo vim de um estado, que é a Bahia, onde as pessoas, quando vai se identificar, geralmente elas falam, eu sou filho de tal pessoa, eu sou neto de tal pessoa. Eu mesmo, quando a minha mãe me enviava para fazer algum serviço ou buscar algo na casa de alguém que eu não conhecia, quando eu chegava nesse local, eu não falava, eu sou o Jackson. Eu falava, eu sou filho da Ana e do Mazin. Naquela mesma hora, as pessoas já me conheciam, sabiam que eu vinha de uma família de respeito, uma família que era responsável. Então, a gente sempre usava o nome dos nossos pais ou avós para nos identificar. E isso é até o dia de hoje. Não foi diferente com esse rapaz. Bezalel era conhecido como o neto de Ur. Quem é aquele cara? É o neto de Ur. Quem fez isso? O neto de Ur. Só que quando Deus tem um propósito na nossa vida,
você nunca mais vai ser chamado de neto de tal pessoa, de filho de tal pessoa. Você vai ser chamado pelo teu nome. Você vai entender por quê. Então, continuando. Então o Senhor chamou a Moisés e falou: eu escolhi Bezalel e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Olha que tremendo! Quando você estuda a história de Bezalel, você vai ver que ele não tinha nenhuma capacitação nessas áreas até esse exato momento. Imagina que Moisés, sem receber esse direcionamento de Deus, chega para Bezalel e fala: Bezalel, eu preciso de você na construção do tabernáculo, que você trabalhe com os artesãos, com ouro, com prata, com bronze, com as madeiras, que você ajude na construção. Bezalel ia chegar para Moisés e dizer: Moisés, eu não tenho capacidade de atuar nisso não. Eu não sei mexer com isso. Mas Deus, através do seu infinito amor e da sua poderosa mão, mostra para nós que aquilo que para nós é impossível, que não é executável, através do seu Espírito, através do seu poder, ele pode fazer com que nós nos capacitemos e passemos a atuar exatamente naquilo que antes era dificuldade para nós. E a palavra diz que Deus escolheu ele e encheu com o seu Espírito. E a partir desse momento o Senhor deu habilidade, capacidade, capacitação para que aquilo que antes era impossível de se realizar passe a ser feito. E Bezalel, que antes era apenas conhecido como neto de U, começou a ser notado e a ser chamado de Bezalel e não mais como filho de U. É isso que o Senhor quer fazer na tua vida. Deus quer te capacitar. Aquilo que para você é dificuldade, aquilo que para você é impossível. Eu não sei o que você deseja no teu coração, aquilo que você queima no teu coração. Quais são os teus sonhos, os teus objetivos, aquilo que para você hoje é impossível de se realizar. Deus está dizendo: busca em mim e eu vou te encher do meu Espírito e te capacitar, te dar habilidade, plena capacitação de você alcançar, de você atuar naquilo que antes era vergonha, naquilo que antes era fraqueza. Deus tem capacitação para nós, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida sentimental ou até mesmo espiritual. Não existe área onde o Senhor não possa nos capacitar. Quando eu era recém-convertido, me mudei para São Paulo, eu sempre tive vontade de tocar bateria, mas eu nunca tinha pegado em uma baqueta, sentado em um banquinho e tocado em uma bateria. Nunca tinha tido aula, mas havia no meu coração o desejo de servir ao Senhor no louvor. E um certo dia eu cheguei para o rapaz que tocava bateria na antiga igreja, na minha primeira igreja aqui nessa cidade, e eu disse para ele: olha, eu tenho muita vontade de tocar no louvor, fazendo parte do louvor. Ele disse: venha um dia, marcou um horário comigo e nós vamos fazer uma aula. Eu lembro que primeiro foi uma emoção muito grande, porque eu achei que eu jamais teria uma oportunidade de entrar para o grupo de louvor. Mas o Senhor sabia que o intuito do meu coração não era para a minha glória, mas era para que o nome dele seja glorificado, para que através do louvor o nome do Senhor seja exaltado, porque esse deve ser o foco dos ministros de louvores. Eu lembro que quando eu cheguei naquele dia que nós marcamos aquela aula, e eu peguei a baqueta, gente, parecia que eu já treinava, que eu já tinha tocado bateria há muito tempo. Não foi algo dificultoso, não foi algo difícil de se fazer e de se executar. E eu não entendia. Você acredita que eu fiquei, acho que uns 6, 7 anos tocando no grupo de louvor, e eu nunca parei para pensar nisso, até que quando eu li essa palavra, eu mergulhei nesse versículo, nesse capítulo, o Senhor trouxe essa clareza e me fez lembrar quantas coisas você antes tinha dificuldade e hoje você tem alta capacidade de executá-las. E aí eu caí em si e notei que tudo que eu estava executando não era pela minha capacidade, pela minha busca de querer ter conhecimento. Foi porque, em primeiro lugar, o Senhor me encheu com seu Espírito, me capacitou e me deu habilidade para executá-las. Lógico, a dedicação, o esforço que vem depois disso, aprimora, melhora, nos capacita cada vez mais. Não foi pelo meu esforço, não foi pelo esforço do meu braço,
foi porque o Senhor viu no meu coração a pureza e a vontade de fazer a favor do reino, para que pessoas sejam tocadas, fossem tocadas. E às vezes é isso que falta em mim e em você. Qual que é o propósito que você tem buscado se capacitar nessa área? Qual que é o propósito que você tem buscado alcançar esse conhecimento? É para a tua própria glória? Ou é para que o reino de Deus seja glorificado, para que o nome do Senhor seja exaltado? Se tudo que você faça seja para glorificar o nome do Senhor, não tenha dúvidas que o Senhor vai te capacitar de forma extraordinária para fazer de forma extraordinária o trabalho que você tem buscado. Busque no Senhor, busque no seu espírito a sabedoria que você precisa. Se você tem dificuldade nessa área hoje que você está atuando, comece em primeiro lugar fazendo tudo para a glória do Senhor dentro dessa área, no teu trabalho, na tua faculdade. Glorifica o Senhor através das suas ações. Faça tudo para a glória do Senhor. Bezalel, ele refletia aquilo que era bom aos olhos dos homens diante do Senhor também. E diante do Senhor, ele foi visto como uma boa pessoa. Por isso que o Senhor o escolheu, porque não havia interesse pessoal em ser um bom artesão. O foco dele era trabalhar para o reino. Ainda que de forma inconsciente ele não tivesse essa noção, mas ele, no seu coração ele buscava fazer para o Senhor. E meu irmão, e quando Deus encontra um coração assim rendido, ele capacita. Ele investe, ele traz habilidade, ele enche de habilidade. Então, às vezes, o que falta em nós é entender qual o sentido do porquê estamos buscando isso, né? Do porquê que nós desejamos isso. Se é para que o nome do Senhor seja glorificado e que, ao alcançarmos isso, a nossa vida reflita o reino, não tenha dúvida. O Senhor vai te capacitar. Ore e peça ao Senhor, porque o seu Espírito capacita qualquer um a fazer qualquer tipo de trabalho. Até aquilo que era impossível de ser alcançado, ele faz alcançar.